Muito bom dia, quase boa tarde a todos aí. Vocês podem confirmar se me ouvem bem apenas como um feedback? Muito obrigado, viu, pessoal? Bom, meu nome é Daniel Tupinambá, sou sócio-líder de defesa cibernética e resiliência da Deloitte aqui no Brasil. Nós temos o desafio de compartilhar aqui alguns pontos de vista que nós temos aprendido de uma forma mais prática, principalmente com o foco em trazer algumas experiências para que vocês que não precisam passar pelo que nós passamos no nosso dia a dia, o façam caso sejam convidados a refletir, convidados a participar de alguma forma sobre tendências. E falando em tendências, antes de alguns números que eu gostaria de compartilhar aqui, eu gostaria também de deixar um convite para que quem ainda eventualmente não tenha feito, nós temos logo aqui ao fundo, no meio, em frente ao palco 2 especificamente, uma experiência que está acontecendo que chama-se Capture the Flag, no qual algumas pessoas que se inscreveram, que têm o viés mais técnico, estão fazendo efetivamente algumas ações de simulação de ataque. Aqui, mais ao fundo, nós temos ainda experiências sendo feitas em relação à dinâmica de uma experiência de uma crise cibernética propriamente dita. Dentro dessa crise cibernética, através de um ambiente virtual, através dos óculos da Meta, uma imersão dentro de um cenário criado hipotético, mas inspirado em fatos reais, vocês vão poder perceber e tomar decisões objetivas em relação àquilo que nós temos aprendido de ataques reais que nos inspirou para criar aquele tipo de experiência. E esses dados aí sim conversam com o que eu estava prometendo para vocês agora há pouco, que diz ao que vamos falar. Nós temos percebido um desafio muito grande no cenário cibernético global. Os criminosos cibernéticos têm sido altamente patrocinados ano após ano. Esse valor de patrocínio e movimentação do crime cibernético, ele progride num vetor extraordinário, impressionante no que diz respeito ao valor financeiro envolvido. Para que vocês tenham uma ideia, no ano atual de 2024, o valor estimado de movimentação financeira do crime cibernético no mundo é algo em torno de 8,5 trilhões de dólares. É um número muito grande, comparável ao PIB, e um PIB bastante significativo se fôssemos falar de um país. Isso dá conta do tamanho do nosso inimigo, que desmistifica completamente toda aquela perspectiva na qual parece que os indivíduos, os atacantes, os criminosos cibernéticos são aquela figura romântica, aquela figura um jovem de capuz, de moletom, de uma estrutura meio idealizada como se fosse uma aventura. E aqui não, nós temos aprendido, portanto, já desde os anos de 2016, pelo menos, essas tendências aparecem notadamente nos relatórios anuais que o World Economic Forum divulga. Esse número de 8,5 trilhões de dólares, ele é objetivamente aferido por institutos internacionais. Nós estamos falando de um número preciso na vírgula, auditado por uma Big Four, mas, ao mesmo tempo, também não é um número jornalístico de hipótese. É um número bastante apurado em torno de. E esse número progride para algo em torno de 10,5 trilhões de dólares já para o ano de 2025, que já bate as nossas portas. Muito bem. Isto tudo para nos dizer de outros cenários e outras perspectivas menos técnicas que também batem as nossas portas todos os dias. As principais motivações dos ataques são de cunho financeiro. 80% aproximadamente dos ataques hackers a organizações diversas, inclusive organizações de governo por todo o mundo, elas têm motivação financeira. E esse é um entendimento que muitas das vezes ainda é deturpado no nosso contexto, porque parece que eu sendo um órgão público,
eu não desperto esse interesse, até porque, por exemplo, um dos tipos de ataques muito comuns são os chamados ransomwares, ou de uma maneira mais simples para nós entendermos, seriam como se fossem sequestros digitais. E dentro desses sequestros digitais se fazem extorsões, e no escopo dessas extorsões incluem extorsões financeiras para pagamento de um resgate para se obter supostamente os dados criptografados de volta. Muito bem. Dois grandes pontos que precisam ser observados nesse contexto. O primeiro deles, o pagamento do resgate não necessariamente é a garantia. Vamos lembrar que estamos lidando com criminosos e que não necessariamente terão compromisso com a promessa de devolver os dados, de devolver a chave de criptografia para os dados que foram violados. Outro ponto é que também, ao fazer o pagamento, se está financiando ainda mais aquele crime cibernético de que nós falávamos há pouco. Terceiro ponto, e esse normalmente é o que surge o maior questionamento, nós não temos nos órgãos públicos no Brasil, em especial, condições alguma de efetuar pagamento. Então essa hipótese não seria cogitada. Logo, desmistificaria a tese de que o interesse financeiro pode ser direcionado para tal. Mas não é bem assim. Nós podemos dizer que o interesse financeiro direto do ataque talvez não seja materializado, mas há um interesse secundário que certamente o é. E esse interesse secundário seria, por exemplo, essa é só mais uma das possibilidades, não se resume a ela, mas é uma das que nós temos aprendido que sim, são realidades, porque há monetização na Deep e na Dark Web desses ataques. Então são os chamados ataques as a service, ou ransomware as a service. Então, além de nós, como cidadãos, que temos um valor na Deep e na Dark Web, desde o valor da nossa vida, o valor das nossas propriedades, valor do sequestro físico, valor de monitoria, algum criminoso que queira rastrear nossos comportamentos digitais, também como figuras públicas, como autoridades, também temos valores específicos que são projetados e rotulados para, entre outras coisas, leilões que são feitos, pelo menos na Deep Web nesse caso. A Dark Web normalmente se dedica mais a crimes de perversidades mais acentuadas, coisas como tráfico de órgãos, que também são promovidas a partir de ataques cibernéticos. Manipulações de exames. Não é o caso desse episódio dos órgãos contaminados com HIV, que a imprensa deu notoriedade nos últimos dias, pelo menos a saber, não há registros de vínculo direto desse caso com manipulações através de brechas de sistemas. Porém, pelo mundo, nós já temos históricos de que, sim, grandes hospitais já padeceram de violações dessa natureza também, de adulterações de exames, e que, consequentemente, ao ser avaliado por qualquer magistrado, ao ser apreciado por qualquer corte internacional, muitas das vezes as evidências também são contaminadas por adulterações digitais que acabam acontecendo. Ora, portanto, começamos a aprender que sim, esse interesse que é financeiro, ele, ainda que não diretamente aplicado, ele também nos aborda. Mas o segundo ponto que é muito importante para nós termos a percepção aqui é que também há o interesse ativista. Então, se de uma maneira civil, social, habitualmente somos compelidos a entender alguma dinâmica da forma de como os indivíduos que são contrários a alguma causa ou que se opõem a determinado contexto social se manifestam da maneira mais tradicional, com faixas, com pichações, com paralisações de vias públicas, cada vez mais temos aprendido que há uma tendência severa, gigante, inclusive com implicações de contaminação de ambientes, de pichações de sites expostos, de fake news geradas a partir de ambientes promovidos a partir das plataformas expostas a vulnerabilidades dos órgãos públicos,
de aliciação de colaboradores, de servidores dos órgãos públicos, através desse tipo de promoção de ataque, explorando essa ou aquela brecha de sistema. Enfim, tudo isso dá uma série de credibilidade para aqueles que não necessariamente estão colaborando com o crime cibernético pela má-fé, mas por, até, vamos dizer, uma certa ingenuidade. Um outro ponto bastante peculiar e que deriva de tudo isso é que nós os temos ouvido bastante nos últimos meses, e isso acaba terminando na inauguração, né, o término do começo, coisas da nossa língua portuguesa, né, o término do começo aqui, numa produção de um produto, de um elemento para suportar todos vocês no desafio, principalmente ao porquê o CNJ, por exemplo, estabeleceu a Estratégia Nacional de Defesa Cibernética. E isso faz com que nós tenhamos a reflexão sobre a obrigatoriedade e tendência de seguir, ou seja, ainda que não haja a finalidade objetiva de o meu órgão ter que seguir o que determina o CNJ através da INSEC, mas que também isso gera uma tendência a partir da sociedade também. Já observamos alguns ministérios, por exemplo, que não estão sujeitos, fazendo esse tipo de referência. Esse tipo de desdobramento, ele culmina em uma série de ações táticas, técnicas, que precisam de ser observadas. E a gente construiu uma plataforma de 4 patamares para que seja feito isso. Desde um desenho, implementação, projetização e conclusão, a partir de uma implementação prática. Muito bem, se quiserem saber mais detalhes, estamos à disposição ali ao fundo. É um grande prazer tê-los aqui e um ótimo evento a todos. Muitíssimo obrigado. Fiquem todos bem.